Olá pessoal, tá começando mais um Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Episódio de aniversário desse que vos fala nessa sexta, dia 24 de julho. E por que eu tô dizendo isso? Eu vou pedir agora um presente de aniversário para você. A gente tá sempre aqui falando dos podcasts na Apple. Se você ouve o Cast for Closers no aplicativo para deixar lá suas estrelinhas, sua classificação. O Spotify acabou de lançar o ranking de podcasts faz alguns dias. Então, para você que não tem o celular Apple, mas ouve a gente via Spotify, via outro aplicativo, Deezer, SoundCloud, Podcast Addict, você que tem Android e quer ajudar o Cast for Closers também a aparecer no ranking do Spotify, clica lá em seguir. E quando lembrar de ouvir seus podcasts, se você ouvir via Spotify, o algoritmo desse aplicativo vai entender que o Cast for Closers é um podcast que você recomenda, que você ouve constantemente e vai nos ajudar a subir no ranking e chegar a muito mais gente. Comigo nesse episódio hoje está o Rui, diretor comercial da MeTime. Rui, brilha, dá teu oi aqui para a audiência para a gente começar. Fala pessoal, tudo bem? Pô, obrigado Diego pelo convite, parabéns, né, pelo aniversário. Eu confesso que eu tava Obrigado. quebrando a cabeça aqui que presente que eu ia comprar pra ti, então é só seguir lá no Spotify, né? Tá pago. Fechou. Exatamente. Show de bola, cara. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa ter um papo aí que agregue pra quem tá ouvindo. Com certeza. Cara, o contexto desse episódio, pessoal, na nossa newsletter do dia 24 de julho, o Diego, CEO da MeTime, ele comenta no post sobre como ajudar o cliente a tomar uma decisão, como ajudar a tomada de decisão do cliente sobre uma matriz de decisão, que seria o seguinte: nas linhas, os critérios, ou seja, quando você vai comprar uma casa, localização, o preço, o número de quartos, etc., as colunas, os fornecedores ou as opções. E muitas vezes o cliente não tem os critérios de compra e a gente precisa ajudá-lo a tomar a decisão. É esse o episódio, é esse o tema central. E a gente trouxe, óbvio, o Rui, dono das melhores perguntas no processo comercial da MeTime aqui nas ligações, porque justamente ele traz muitas das questões, indagações, dos questionamentos aos clientes e fiz esse convite para ele para não ficar aqui sozinho falando para vocês sobre como ajudar a tomada de decisão do cliente. Isso é muito mais do que fazer melhores perguntas para trazer a venda para você. Isso é a gente consegue uma proposta mais adequada, a gente consegue uma discussão produtiva ao redor dos critérios que importam e não de funcionalidades, coisas que a gente vai falar aqui a respeito. E para começar o episódio, Rui, o primeiro ponto que eu quero abordar é justamente o ponto que o Diego abre o post da nossa newsletter, que é quando o cliente não tem critérios definidos, ele não sabe o que é melhor para ele ou para ela, para sua empresa. Como é que a gente ajuda lá na MeTime o cliente a tomar a decisão quando ele não tem critérios e prioridades definidas? Bom ponto, cara. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é em que estágio, é identificar em qual estágio do processo da jornada ali de compra aquele prospect tá, né? Quando ele não tem critério, não tem prioridade, como você falou. Então, tem clientes que não decidiram ainda se vão contratar uma solução ou não, né? Eles estão avaliando o que tem no mercado, estão em fase inicial ali da jornada de compra, e nesse caso, o maior desafio do vendedor não é nem comparar a tua solução às vezes com outra, mas é sim evitar com que o cliente permaneça do jeito que está, né? Que ele Perfeito. permaneça no status quo. E muitos negócios são perdidos não por um concorrente, mas porque o cliente não se mexe. Eu estou até lendo um livro que chama The Science of Selling agora, e ele fala dos vários comprometimentos, vários avanços ali que o cliente tem que dar até tomar uma decisão de compra. São 6 porquês que ele chama, six whys. E os dois primeiros que ele fala é por que mudar e por que agora. Né? Esse é o começo ali do processo de vendas. O passo a passo aqui do vendedor é saber identificar o problema, né, o que todo mundo já está cansado de ouvir aqui no podcast, saber explorar o problema e os custos de não resolver aquele problema. E o que você pode questionar para entender se o cliente está ou não nesse estágio, nessa etapa, se ela já foi superada, é: poxa, Diego, o que impediria vocês de continuar fazendo dessa forma? Continuar do jeito que você está fazendo é uma opção para vocês? Porque assim você mede a febre para ver se o cliente está ou não avaliando critérios já, ou se ele ainda está decidindo se vai contratar alguma coisa ou não. Porque daí você está no ponto ainda de querer entender o tamanho daquele problema primeiro. Tá? Mas digamos que o cliente ele já entendeu, ele está sabendo que ele precisa resolver o problema, Uhum.
e ele está avaliando o que vai ajudar melhor ele, que são ali onde que ele vai focar. Então, tem um primeiro estágio que é a próxima pergunta, né, que ele sugere do livro é por que a sua categoria de solução? Como assim categoria? Poxa, a gente ouve que o Rolex ele concorre com uma Montblanc, que são, se você for ver, produtos diferentes, mas são joias ali, Luxo. são artigos de luxo. Então, a escolha do cliente pode estar, dependendo do negócio que você tem, mas pode estar entre desenvolver uma solução internamente ou contratar um CRM de mercado. Na MeTime, essa escolha pode estar entre a empresa investir em gerar mais leads, né? Digamos que a empresa quer vender mais, por isso que a maioria dos clientes nos procuram. Ela pode investir em gerar mais leads ou ela pode investir em aproveitar melhor os leads que ela tem. Perfeito. Ela pode contratar mais vendedores ou ela pode contratar um software para ajudar a aumentar a produtividade, a performance ali dos vendedores. É uma primeira dúvida de, poxa, o que vai me trazer melhor a solução? Será que eu invisto numa consultoria? Será que eu invisto num software de vendas? Então, o que vocês precisam, é importante a gente se questionar aqui, é em quais categorias de soluções concorrem comigo? Porque daí os critérios são diferentes com aqueles concorrentes diretos. Poxa, se eu quero pedir uma janta, se eu estou com fome, né, eu posso sair para jantar num restaurante, eu posso cozinhar ou eu posso pedir um delivery. Então eu estou concorrendo ainda com essas outras categorias ou eu estou concorrendo com quem é dentro da minha categoria? É um segundo estágio ali dessa decisão do processo de compra. Então beleza, uma vez que o cliente já entendeu que ele quer um software de vendas, que é isso que ele precisa, daí sim a gente vai concorrer com os nossos concorrentes diretos. Então, aí o cliente já está na próxima pergunta ali do Six Whys, que é, poxa, por que a sua empresa e a sua solução? Dentro da nossa categoria de ferramentas de Inside Sales, enfim. Nesses casos desses clientes que estão escolhendo entre os nossos concorrentes diretos, ele já tem muito provavelmente o budget aprovado, e nesse caso ele já tem mais ou menos uma ideia melhor de quais são esses critérios que eles precisam, quais são os requisitos que são importantes para a empresa dele para poder contratar a solução. E é diferente a gente dizer features de critérios que são importantes para eles, né? Os critérios são mais focados no business, no negócio dele. Então, o critério pode ser, poxa, tem que estar dentro desse preço, tem que integrar aqui com o meu CRM, a facilidade de usar, o idioma dessa solução é uma coisa importante, resolver o Segurança. problema Y, segurança. Então, Uhum. esses são os critérios, acho que a gente quer se referir aqui, né? Perfeito, cara. Eu gosto muito da linha de raciocínio da tua resposta, especialmente porque quando a gente pensa em ajudar a tomar a decisão, o pensamento é muito simplificado. Vai bater em preço ou vai bater no concorrente. Muitas vezes, como tu mesmo mencionou, é outra categoria que tu está concorrendo, né? A gente vai citar outros exemplos aqui ao longo dessa argumentação, mas é muito legal entender que momento de compra e se meu concorrente maior é se mover ou se meu concorrente maior já é, por exemplo, um outro concorrente que ele já usa e já está tendo problema e ele quer se mover em direção a nós ou a outro player desse mercado. Então, clientes chegam em diferentes maturidades e têm critérios totalmente diferentes. Gostei bastante desse ponto, Rui. Um segundo, cara, que eu brinquei aqui no começo da transmissão para a gente fazer melhores perguntas, processo de conseguir informações para influenciar a decisão. O problema é que quando o vendedor ele quer a venda a todo custo, ele sai do papel imparcial, ele influencia o cliente, ele só quer influenciar o cliente na sua direção, na direção da sua empresa. Que tipo de maus hábitos, cara, impedem o vendedor de ajudar o cliente a tomar uma decisão, de ser consultivo? O que você acha, Rui? Boa, cara, é um dilema, né, do vendedor consultivo ali, porque por um lado ele tem que atingir a meta, ele tem a remuneração dele que muitas vezes é atrelada às vendas, e por outro ele tem que entregar a solução para o cliente que vai ter mais fit, para o cliente que realmente vai tirar Perfeito. valor daquilo, algo mais sustentável. Mas eu acho que o principal mau hábito que pode impedir o vendedor de ser consultivo é ele ter receio, ter medo de fazer algumas perguntas e perder a venda. Ele achar que tem que fechar todos, ao invés de entender quais leads ele deveria estar dedicando mais tempo. E a gente viu no Inside Sales Benchmark Brasil que a taxa média de fechamento de oportunidades das empresas, então, do que ela coloca no CRM como oportunidade, 20% fecha. Isso é a média do mercado brasileiro. Significa que 8 não fecham. Então você não pode ter medo de perguntar, né, as coisas que vai te dizer se aquele cliente não vai fechar. Porque ele não vai fechar. E a gente fala aqui na MeTime, um dos nossos valores é foco, então a gente fala, olha, foco não é saber dizer sim para as coisas que você tem que fazer, é saber dizer não para as 1000 coisas que você quer fazer,
mas não é a hora de fazer agora, não Exatamente. vale a pena. Então, foco em vendas é você saber dizer não para algumas oportunidades que você sabe que não vão fechar, muitas vezes. É que você tem aquela dúvida, mas tem medo de fazer a pergunta. Então, vou dar um exemplo, né. Se eu estou vendendo a MeTime para uma empresa que usa um CRM que não é integrado, e isso é essencial para aquela empresa, às vezes eu sei que isso pode ser um problema. Então, sabendo disso, o melhor que eu faço é questionar o quanto antes para aquele cliente: olha, Diego, nós não temos integração aqui com um CRM próprio de vocês. Isso é um impeditivo para você usar a nossa solução? Porque se isso for um Perfeito. deal breaker, né, é melhor descobrir o quanto antes. E se não for, poxa, a gente já vai superar. Em muitos casos acontece de: olha, seria importante, mas acho que isso não vai ser o decisivo, porque a gente tem como caminhar dessas outras formas, então eu já sei que aquele deal a gente supera esse ponto que uma hora vai estourar essa bomba. E uma outra coisa, um outro exemplo nesse sentido, até de uma call que eu participei esses dias como cliente, a gente estava avaliando uma solução que permite facilitar justamente isso, essa integração com CRMs. Eu participei da call junto com o nosso time de desenvolvimento. E eu aprendi muito com o head de vendas lá que estava falando com a gente, porque ele foi muito transparente. Isso passa uma credibilidade muito alta. Então, basicamente, o que ele falou é: olha, Rui, para o que vocês precisam, a nossa solução ela pode ficar cara, porque nós ajudamos a integrar com software legado, com software instalado no servidor da empresa. E às vezes o que vocês precisam é algo que pode ser feito via API, algo mais simples, que uma solução como o XYZ pode atender. A gente vai Fantástico. para o buraco mais embaixo. Então, o que ele fez? Ele sabia já que o price, uma hora, se eu vou avaliar concorrente, ia ficar muito distante. Ele sabia que para o que eu preciso, o pricing dele não ia ser justificável. Então, quanto antes ele trouxe isso para a mesa? E isso é o que eu chamo de ser consultivo. Ele está ali para encontrar a melhor solução. Ele está evitando perder o tempo dele com a gente, se ele sabe que lá na frente isso vai ser um problema. Trazer esses impeditivos o quanto antes. Lembra que o Aaron Ross sempre fala uma coisa que tu adora mencionar em palestra, em episódios também, que os melhores vendedores eles sabem em quais leads, em quais deals, oportunidades eles dedicam mais tempo. Então esse raciocínio crítico de você trazer os problemas o quanto antes e identificar red flags ou aqueles impeditivos, né, que você mesmo mencionou aqui no exemplo da MeTime, são fundamentais até para o vendedor saber quem é que está dentro desses 18%, que é a média do brasileiro, e realmente acelerar o não do restante. Eu acho que isso é fundamental para o vendedor. Isso acho que foi uma coisa que eu aprendi com o Rudy, que participou de alguns episódios aqui também. Aham. E ele sempre falava: olha, cara, se tem alguma coisa no ar, traz à tona. Se tem poxa, isso aqui eu acho que vai ser uma preocupação, traz à tona. Vamos falar sobre isso já. Sim. E isso é um ponto, Rui, que em eventos as pessoas, ao falar desse episódio para mim, elas sempre mencionam, eu sempre agradeci o Rudy por isso. Essa dica de tirar as coisas debaixo do tapete e conversar sobre o elefante na sala dá um alívio para vendedor e para prospect, né? De colocar esses assuntos logo cedo na mesa. Rui, outro ponto, cara, muito comum, especialmente em mercados mais competitivos, é o cliente sim ter os critérios definidos e já ter falado com um, com dois, às vezes até mais concorrentes seus. Que dicas tu daria nesse caso para nossa audiência sobre como navegar entre concorrentes e como posicionar a sua própria empresa? Essa é boa, né, cara? Deals competitivos cada vez mais comuns aí no mercado. Eu acho que, cara, algumas coisas sobre como lidar, né, com negócios que estão avaliando concorrentes também. Acho que a primeira coisa, assim como não ter medo de fazer as perguntas que podem te levar ou não, dessas que a gente acabou de comentar, não Uhum. ter medo também de falar de concorrentes. Quebrar esse tabu. Às vezes o vendedor quer evitar, né? Uma vez eu visitei uma empresa que a gente estava implementando a MeTime e o vendedor lá comentou: olha, a gente não pode falar de concorrente. Eu perguntei, né, quem eram os concorrentes da empresa e ele falou: olha, aqui a gente não é orientado a não falar, não citar o nome do concorrente. Aham. Eu falei: puxa, porque você está ali como um consultor. Então, às vezes vai surgir esse ponto. E não adianta se enganar. Na maioria das vezes, as empresas vão buscar outras soluções no mercado antes de tomar uma decisão. Quanto antes você participar dessa conversa, melhor. Então, uma coisa que você pode perguntar é, ou que eu costumo perguntar bastante, é: poxa, você está olhando quais empresas para te ajudar com isso? E também você sabe com quem você está concorrendo, se você conhece o teu mercado. Então, o negócio é jogar aberto, não ter medo de mencionar quem são os concorrentes, se for questionado. Acho que isso passa credibilidade.
Inclusive, tem um estudo da Gong que eu vi uma vez que ele mostrava que o quanto antes no processo comercial, né, eram discutidos assuntos relacionados a competidores, a concorrentes, maior era a taxa de conversão. Que Né? legal isso. Inclusive era maior do que quando não era mencionado concorrente at all, né, durante todo o processo de venda. Então, deals competitivos realmente é a gente que está engajada, está olhando soluções para contratar. E quanto antes você sabe com quem você está competindo, melhor. Às vezes você está competindo, já peguei negócio que estava competindo, né, com soluções que não tem nada a ver com aquele negócio. Você fala, olha, cara, eu já cheguei a falar, olha, nossos concorrentes são esse. Isso que você está olhando faz outra coisa, não tem nada a ver, porque às vezes o cliente não conhece tão bem o mercado. Perfeito. Acho que esse é um primeiro ponto, então não ter medo de falar, né? Mas um outro também muito importante é não falar mal dos seus concorrentes. Eu acho que a única coisa que isso faz é denegrir a sua própria imagem. Porque você tem um conflito de interesse ali. Não recomendo, né, falar mal de ninguém, na verdade, mas falar mal dos concorrentes, nunca fazer isso. E outra coisa que eu aprendi, um terceiro item aqui é a gente tem também a tendência de apontar os pontos fracos que a gente sabe dos concorrentes. Todo mundo tem seu ponto Sim. fraco. Né? Então, a gente concorrendo, competindo, fala, olha, que lá não tem isso, não tem isso. Só que eu acho que o grande negócio é se você conseguir achar uma fraqueza no ponto forte do seu concorrente, né? E usar o ponto forte dele contra ele mesmo. E essa é a melhor maneira de você conseguir neutralizar um concorrente, porque ele não tem nem como argumentar, né, se você usar o ponto forte dele contra ele mesmo. Eu vi um exemplo citando esse caso, que é o McDonald's sempre foi um restaurante valorizado pelas crianças. Então, tem aqueles parquinhos, né, o McLanche Feliz, era um lugar para as crianças serem felizes, comer o lanche lá e tal. E quando o Burger King entrou no mercado, concorrendo pesado ali com o McDonald's, eles fizeram uma campanha até agressiva de marketing e o slogan deles era: o Burger King é o restaurante para gente grande, né? Algo nesse sentido, grown ups. Então é algo que, poxa, como que o McDonald's vai se defender disso, né? Sendo que esse era o ponto que eles justamente vendiam, que era o restaurante das crianças, para quem cresceu, para quem quer algo Sim. melhor. Então assim, isso não só chamava a atenção de quem era adulto, queria comer num lugar de adulto, mas também muitas crianças querem parecer como adultos. Então acho que esse é um questionamento legal, se você conseguir encontrar quais são os pontos fortes dos seus concorrentes e onde que você consegue encontrar uma fraqueza aí. Essa fraqueza pode ser algo que, poxa, relacionado a isso não vai atender o que o cliente precisa. Por exemplo, posso estar concorrendo com uma solução que é multinacional, que atende todos os países, esse é o principal ponto forte daquela empresa. Mas o Sim. meu cliente só precisa do negócio aqui para o Brasil. E daí vai ter problema, porque a solução ela é em inglês e alguns usuários vão ter dificuldade de usar. Cobrança em outra moeda. Vai ser cobrança em outra moeda. Então, eu acho que é por aí. E claro, o quarto ponto é você também saber ajudar o teu cliente a perceber quais que são os teus diferenciais e por que eles são indispensáveis. Para quando ele for conversar com um concorrente que você sabe que não tem aquilo, ele trazer esse ponto para a mesa. Então, uma coisa que na MeTime a gente sabe que é um grande diferencial, que o pessoal gosta muito, é a nossa facilidade de uso, usabilidade da nossa plataforma. Só que às vezes isso é só um ponto, uma vantagem, né, um diferencial, mas para algumas empresas isso é, poxa, crucial. Porque se tu está contratando uma solução para dar mais produtividade, agilidade, organização para o teu time de vendas, a usabilidade faz toda a diferença. Então isso tem que ficar claro para o cliente, como que isso vai dar resultado lá na frente. Porque daí você pode até questionar, olha, você contrataria uma solução que não fosse assim com uma usabilidade fácil, que tivesse alguns atritos ali para o Perfeito. usuário? Então acho que são alguns pontos aí, né, sobre lidar com concorrentes, meus humildes assim pitacos, mas acho que é não ter medo, não falar mal, usar o ponto forte contra eles mesmos e ajudar o cliente a perceber, né, por que o seu benefício, o seu diferencial está tão alinhado com o que ele precisa. E dos pontos que tu comentou, tem um denominador comum entre todos eles, que é a confiança e a naturalidade que você traz concorrentes para mesa. Percebe que o estudo da Gong.io, a gente vai linkar esse post aqui, tá, pessoal, para todo mundo ficar com a referência. O estudo menciona que quanto antes você traz os concorrentes, maior a taxa de conversão. Então, olha a naturalidade e a confiança que o vendedor tem de falar: o que você está analisando? E aí, como tu mesmo mencionou, olha, esses não fazem isso que a gente faz, o que você precisa. Os nossos maiores concorrentes no Brasil são A, B e C. Inclusive, sugiro que você comece um processo comercial também com todos eles, para que tu tenha uma decisão mais completa. Animar esses pontos. Rui, cara, indo para a quarta dúvida, um dos pontos que eu mais gostei no e-mail do Diego, eu queria discutir contigo, é algo que a gente sempre diz para o vendedor evitar aqui no Cast for Closers, que é quando o cliente ou
não tem os critérios claros, a discussão vai para funcionalidade. O teu concorrente tem a funcionalidade A, a funcionalidade B, enfim. É o tipo de discussão, Rui, que das duas uma. Ou ela não avança, ou ela leva uma decisão precipitada em direção a uma funcionalidade. Como é que o vendedor, cara, pode evitar a discussão de features, de funcionalidades e discutir proposta de valor? Pois é, cara, a discussão de funcionalidade é complicado porque muitas vezes ela está distante do. É difícil para o cliente, e tanto para o cliente quanto para o vendedor até ver como que isso vai conectar lá na frente com o resultado, que é o que importa no fim das contas. Então eu acho que o importante aqui é a gente conseguir trazer essa discussão para a ótica de negócio. Então, não tanto de features ali, de funcionalidade, tem esse. Você pode aqui ligar desse jeito, você pode ver o e-mail aqui, tem esse dado aqui nos gráficos, e sim para, poxa, o que é mais importante para o negócio? Então, dando um exemplo, a gente tem algumas ferramentas ali, mas uma delas permite o vendedor gravar ligações, né, integrar ligações, reuniões ao CRM. Isso serve muito para coaching de vendas, que a gente bate muito aqui. Mas às vezes, dependendo do deal que a gente está conversando, o cliente está avaliando também outras soluções de VoIP, né, qualquer Só solução de VoIP. telefonia, né? Então a gente pode entrar numa discussão ali, olha, o meu VoIP tem isso aqui, tem essa possibilidade de você entrar junto na ligação, enfim, tem várias funcionalidades, a MeTime tem essas outras funcionalidades, mas eu não vejo como isso vai ajudar o cliente a tomar uma decisão, se ambas atendem assim, os requisitos mínimos. Então o que é importante a gente frisar o que a gente faz aqui, olha cara, a MeTime é uma ferramenta de vendas, enquanto esses outros VoIPs que você está avaliando, isso aí pode ser ferramenta de suporte, de financeiro, de venda, enfim. Uhum. Então, aqui é algo mais específico para venda. Isso fica claro na cabeça do cliente. Então, olha, você está olhando para uma ferramenta que está alinhada ao que você está precisando. É algo mais conceitual ali. Ou a nossa metodologia de cadência, ela se encaixa mais no que tu está precisando do que uma metodologia X, Y, Z. Então, Perfeito. acho que uma analogia até que a gente pode fazer essa discussão de features, né? Uma vez eu vi um e-mail de um outro vendedor que compartilhou comigo sobre como fazer uma boa discussão também de cláusulas de contrato. Então ele tinha recebido um e-mail do cliente, do potencial cliente, com umas 20 solicitações de mudança ali no contrato que eles tinham. E aí você pode ir cláusula por cláusula, falando, não, mas essa cláusula aqui, cláusula aqui. E o que ele fez foi, ele trouxe a discussão para a ótica de negócio, entendeu o que tinha por trás daquilo. Então que ele falou, olha, a gente tem centenas de clientes que usam esse mesmo modelo de contrato, a gente não vai conseguir mudar. E como você trouxe vários pontos aqui de preocupação, né, me parece que você não está seguro em seguir uma parceria com a nossa empresa. Então a gente pode marcar uma call para entender o que está te deixando inseguro, como que a gente pode resolver isso, ou a gente pode botar um pé no freio e quando você se sentir mais seguro, você volta o contato e a gente volta a falar. Então ele está tratando de fato porque tantas preocupações assim em cláusulas de contrato, muitas Perfeito. vezes, quando não é o jurídico, né, muitas vezes é uma insegurança mesmo. Então ele foi na raiz ali do problema. Eu acho que é por aí, fazendo uma analogia, não adianta ser feature por feature e na ótica do negócio também, olha, você está precisando de algo que te dê velocidade, que te dê agilidade, que te dê produtividade, organização, Uhum. e não tanto de feature aqui que. Um exemplo que eu até gosto de compartilhar com a audiência e que ocorreu contigo. Eu lembro que Hum, um possível cliente ligou dia 31 do mês pedindo desconto. Eu acho que a conta ia dar coisa de R$ 1.000 de diferença. E uma saída brilhante que eu vi da tua parte foi, Sr. Prospect, a gente está falando, tanto nós quanto do nosso concorrente, de um contrato de 12 meses. Teu time vai passar 12 meses no mínimo fazendo prospecção de duas formas completamente diferentes, com dois softwares, duas metodologias completamente distintas. Tem certeza que é R$ 1.000 que está impedindo a vocês de avançarem e que R$ 1.000 é o critério mais importante na tomada de decisão? A qual se enrolou. Dia primeiro ele ligou para nós de novo, querendo fechar com a MeTime. Essa decisão estava tomada, ele até brincou que não gostaria de fechar com o concorrente, ele ligou só para barganhar preço. E muitas vezes esse episódio me lembra a importância do vendedor, claro, fazer sim boas perguntas, mas levar para a zona de negócio. Olha, você está falando de mudar não só a funcionalidade A ou B e R$ 1.000 de desconto, mas você está falando de mudar o método inteiro do teu time comercial por um ano. Você tem certeza que é só preço que está em jogo? E isso fez com que o próprio cliente refletisse, nem tanto, né? Ele só queria
barganhar preço, mas ele já tinha refletido antes. Mas refletisse a respeito de, cara, tem mais coisas que importam para tomar essa decisão. Não, acho que esse é um exemplo legal, porque também ele reforça um pouco. Acho que eu fui feliz ali na hora, né, de ter a confiança também de aquilo que eu falei, não ter medo de perder a venda. Uhum. Então, quando o cliente falou, olha, eu estou em dúvida entre isso e isso, eram metodologias diferentes. Às vezes a gente está no último dia do mês, ele sabia disso, né, e você está Ele é poxa, tem vendedor. que fechar a qualquer custo. E na verdade, eu lembro que um ponto também que a gente discutiu é, olha, quem sabe se você está na dúvida disso, a gente tem que dar um passo atrás. Porque são coisas diferentes pro teu time, né, e atendem problemas diferentes. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e ver se realmente é isso que tu precisa, o que a MeTime entrega. Então, quando eu falei isso, meio que ele falou, não, na verdade é o que eu quero negociar o valor, e muitas vezes acontece isso, né. Então, às vezes você tem que ir no que a gente chama do going negative ali para Exato. descobrir realmente. E outra, a tranquilidade de saber que o negócio pode ir para qualquer lado. E ainda assim levar esse argumento e falar, cara, eu tô realmente preocupado com a tua operação, tenho certeza disso. E tu sabia que essa ligação podia ir para qualquer lado. Mas provavelmente, pelo comportamento que a gente já conhece, iria pro nosso lado, né? Era uma barganha escondida. É, Mas a tranquilidade, né? é isso mesmo, cara. E não é assim, tanto faz se fechar negócio ou não. Isso aumenta as Uhum. chances de você fechar. Com certeza. Cara, o Diego termina o e-mail da newsletter com 3 ótimas perguntas que eu queria trazer para a audiência aqui e para ti também. Que problema a gente quer resolver? O que é fundamental para resolver esse problema? E dentre todos os critérios avaliados, porque normalmente são muitos, qual o mais importante? Ele diz que essas 3 perguntas ajudam demais o cliente a identificar critérios e tomar uma decisão melhor. Rui, algum outro conselho ou mensagem final para a gente terminar esse episódio sobre como ajudar o cliente a tomar decisão? Pô, ótimas perguntas. Acho que resumiu o nosso podcast aí em 3 perguntas, né? Sim. Cara, eu acho que é importante, né, em todos esses cenários que a gente discutiu, de ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, é que o vendedor consiga se colocar no lugar do cliente. Fazer de conta que na semana que vem é você que vai estar lá ocupando o cargo dele. Faz de conta que é Perfeito. você que está avaliando os concorrentes. E aí tem que pesar os pontos positivos dele também. Então, você vai saber quando dizer não, porque acha que, putz, naquele caso não é o melhor caminho, como é o exemplo que eu dei ali da solução que a gente estava avaliando para a MeTime. Ele falou, olha, para vocês precisam de algo mais simples. E você, quando souber que é a solução certa, vai ter muita propriedade para dizer que e para saber defender aquele cliente, para trazer a qualquer Uhum. custo, brigar por ele. Então a gente quer brigar pelos clientes certos. E quando a gente sabe que não é, por algum motivo, que você tem essa clareza, quanto antes você tiver o não também, melhor. Né? Perfeito, Rui. Cara, muito obrigado pela disposição, pelo tempo. Sei que tu tá com uma obra em cima de casa, então se o ouvinte ouviu algum barulho, eu também tô com uma aqui ao lado. Nos perdoe, a gente vai fazer o possível para tirar todos esses ruídos da nossa ligação, mas eu acho que ficou uma qualidade excelente. Obrigado mais uma vez, cara. Foi uma aula aqui para mim, sempre conversar contigo. Valeu pelo teu tempo, dá um abraço na audiência, enfim, deixa até mesmo o teu LinkedIn para quem ainda não te conhece, para quem quer falar contigo, enfim, quer conhecer mais da MeTime, sei lá. Pô, claro, fiquem à vontade para me chamar lá no LinkedIn, Rui Avis. Diego, cara, sou teu fã, velho. Obrigado pelo convite. Espero que Tamo tenha junto. gerado valor para a audiência. Com certeza gerou. Mais uma vez para você que ficou conosco até o final do episódio, muito obrigado, um abraço e até o próximo. Valeu!